13. É isso! Haldane exclamou. Galadon, vem aqui. O grande Dula baixou seu livro com as sobrancelhas erguidas, então se levantou com seu característico estilo relaxado e se aproximou de Haldane. O que encontrou, Sully? Haldane apontou para o livro sem capa que tinha diante de si. Estava sentado na antiga igreja Corate que se tornara seu centro de operações. Galadon, ainda determinado a manter seu pequeno estúdio coberto de livros em segredo, insistira que levassem os volumes necessários para a capela, em vez de deixar mais alguém entrar em seu santuário. Sully, não consigo ler isso, Galadon protestou olhando para o livro. Está todo escrito com a ons. Foi isso que me fez suspeitar, Haldane falou. Você consegue ler isso? Galadon perguntou. Não, Haldane respondeu com um sorriso. Mas tenho isso. Estendeu a mão e pegou um volume parecido, também sem capa, as páginas manchadas com o lodo de Elantris. Um dicionário de Aons. Galadon estudou o primeiro livro com um olhar crítico. Sully, não conheço nem um décimo dos Aons dessa página. Tem ideia de quanto tempo vai levar para traduzir isso? Haldane deu de ombros. É melhor do que buscar pistas em outros livros. Se eu tiver que ler mais uma palavra sobre a paisagem de Fjorden, vou acabar vomitando. Galadon concordou com um grunhido. Quem quer que tivesse sido dono do livro antes do Reod devia ter sido especialista em geografia, pois pelo menos metade dos volumes tratava desse assunto. Tem certeza de que é esse que procuramos? Galadon perguntou. Tive um pouco de treinamento na leitura de textos aônicos puros, meu amigo. Haldane comentou, apontando o Aon em uma página no início do livro. Aqui diz Aon Dor. Galadon assentiu. Tudo bem, Sully. Não invejo sua tarefa. A vida teria sido muito mais simples se seu povo não tivesse passado tanto tempo inventando um alfabeto. Colo? Os Aons eram um alfabeto, Haldane falou. Só que era incrivelmente complexo. Não vai demorar tanto quanto imagina. Recordarei o que aprendi depois de um tempo. Sully, algumas vezes você é tão otimista que me dá ânsia. Suponho, então, que podemos devolver os outros livros para o lugar de onde tiramos, certo? Havia certa ansiedade na voz de Galadon. Os livros eram preciosos para ele. Haldane levara uma hora inteira para convencer o Dula a deixá-lo arrancar as capas, e se deu conta do quanto o incomodava que os livros ficassem expostos ao lodo e à sujeira de Elantris. Não há problema, Haldane falou. Nenhum dos outros livros era sobre o Aon-Dor, e, ainda que fossem diários ou registros que poderiam conter pistas, Haldane suspeitava que nenhum deles seria tão útil quanto aquele que tinha diante de si. Presumindo que conseguisse traduzir com êxito. Galadon assentiu e começou a reunir os livros. Então olhou para cima com apreensão quando ouviu o barulho de algo raspando vindo do telhado. O grande Dula estava convencido de que cedo ou tarde tudo viria abaixo e inevitavelmente cairia sobre sua brilhante cabeça escura. Não se preocupe tanto, Galadon, Haldane pediu. Maar e Hill sabem o que estão fazendo. Galadon franziu o senho. Não sabem, Sully. Acho que me lembro que nenhum deles tinha ideia do que fazer antes que você os pressionasse a agir. Quer dizer que são competentes? Haldane olhou para cima, satisfeito. Em 6 dias de trabalho, haviam feito boa parte do serviço. Maresh desenvolvera uma pasta parecida com barro que misturava lascas de madeira, terra e o onipresente lodo de Elantris. Essa mistura, quando aplicada nas vigas de apoio caídas em algumas partes menos apodrecidas de tecido, proporcionava material para fazer um teto que, se não era excelente, era ao menos adequado. Haldane sorriu. A dor e a fome estavam sempre ali,
mas as coisas iam tão bem que quase podia esquecer a dor de sua meia dúzia de topadas de cortes. Pela janela à sua direita, podia ver o mais novo membro do bando, Loren. O homem trabalhava em uma grande área ao lado da igreja que provavelmente havia sido um jardim. Seguindo as ordens de Haldane, equipado com um par novo em folhas de luvas de couro, Loren movia pedras e tirava os escombros, revelando a terra suave de baixo. De que vai servir isso? Galadon perguntou, acompanhando o olhar de Haldane. Você verá. Haldane respondeu com um sorriso misterioso. Galadon bufou enquanto pegava uma braçada de livros e deixou a capela. O Dula estava certo sobre uma coisa. Não podiam contar que iriam jogar novos elantrinos na cidade tão rapidamente quanto Haldane imaginara no princípio. Antes da chegada de Loren, no dia anterior, 5 dias inteiros se passaram antes que houvesse qualquer agito nos portões da cidade. Haldane fora muito sortudo em encontrar Maresh e os demais em tão pouco tempo. Lorde Espírito? Perguntou uma voz hesitante. Haldane olhou para a porta da capela, onde um homem desconhecido o esperava. Era magro, de aspecto encolhido e tinha um ar de submissão. Haldane não podia dizer sua idade com precisão. Ashaod tentia fazer com que todo mundo parecesse muito mais velho do que realmente era. Mas tinha a impressão de que a idade deste homem não era uma ilusão. Se sua cabeça tivesse qualquer cabelo, teria sido branco, e sua pele devia ter se enrugado muito antes que Ashaod o tomasse. Sim? Haldane perguntou com interesse. O que posso fazer por você? Meu senhor, o homem começou a dizer. Diga, Haldane o incentivou. Bem, sua senhoria, tenho ouvido algumas coisas e me perguntava se poderia me unir a vocês. Haldane sorriu, levantando-se e andando até o homem. É claro que pode se unir a nós. O que escutou por aí? Bem, o ancião vacilou, nervoso. Algumas pessoas na rua dizem que aqueles que o seguem não têm fome. Dizem que tem um segredo para que a dor se vá. Estou em Elantris há quase um ano, meu senhor, e minhas feridas são quase insuportáveis. Imaginei que poderia dar uma chance para ver se é verdade ou acabar em uma sarjeta e me juntar aos Roed. Haldane assentiu, dando-lhe um tapinha no ombro. Ainda podia sentir seu dedo do pé ardendo. Estava se acostumando à dor, mas ainda estava ali. Era acompanhada pelo ronco de seu estômago. Estou feliz que tenha vindo. Qual é o seu nome? Kahar, meu senhor. Tudo bem então, Kahar? O que fazia antes que a Shaod o alcançasse? Os olhos de Kahar se turvaram, como se estivesse retrocedendo muito no tempo. Eu era uma espécie de limpador, meu senhor. Acho que limpava as ruas. Perfeito. Estava esperando por alguém com essa habilidade específica. Maresh, está aí atrás? Sim, meu senhor, respondeu o espigado artesão de um dos aposentos do fundo. Colocou a cabeça para fora no momento seguinte. Por acaso, um dos dispositivos que você colocou por aí coletou alguma coisa da chuva da noite passada? É claro, meu senhor, Maresh respondeu, indignado. Que bom. Mostra a Kahar onde está a água. Certamente. Maresh fez sinal para que Kahar o seguisse. O que tenho que fazer com a água, meu senhor? Kahar perguntou. Já é hora de parar de viver na imundície, Kahar, Haldane falou. Este lodo que cobre Elantris pode ser limpo. Vi um lugar em que isso foi feito. Leve o tempo que quiser e não se machuque. Mas limpe este edifício por dentro e por fora. Raspe cada pedaço de lodo e lave cada bocado de sujeira. Então me ensinará o segredo? Kahar perguntou, esperançoso. Confie em mim. Kahar assentiu, seguindo Maresh para fora do aposento. O sorriso de Haldane desapareceu quando o homem partiu.
Estava descobrindo que a parte mais difícil da liderança em Elantris era manter a atitude de otimismo da qual Galadon burlava. Essas pessoas, até mesmo recém-chegados, estavam perigosamente perto de perder a esperança. Pensavam que estavam condenados e supunham que nada salvaria suas almas de apodrecerem como a própria Elantris. Haldane tinha que superar anos de condicionamento, além das constantes forças da dor e da fome. Nunca se considera uma pessoa especialmente alegre. Aqui em Elantris, no entanto, Haldane se pegara reagindo ao desespero com um otimismo desafiante. Quanto pior as coisas ficavam, mais determinado ficava em enfrentá-las sem reclamar. Mas a alegria forçada cobrava seu preço. Podia sentir que os outros, incluindo Galadon, confiavam nele. Entre todas as pessoas de Elantris, apenas Haldane não podia mostrar sua dor. A fome corroía seu peito como uma horda de insetos que tentava escapar de suas entranhas, e a dor dos vários ferimentos golpeava sua força de vontade com determinação implacável. Não tinha certeza de quanto tempo aguentaria. Depois de apenas uma semana e meia em Elantris, já sentia tanta dor que algumas vezes era difícil se concentrar. Quanto tempo passaria até que ficasse totalmente incapacitado? Ou quanto até que ficasse reduzido ao estado subhumano dos homens de Shaor? Uma pergunta era mais assustadora do que as demais. Quando caísse, quantos cairiam com ele? Mesmo assim, tinha que suportar o peso. Se não aceitasse a responsabilidade, ninguém mais o faria, e essas pessoas se tornariam escravas ou de sua própria agonia, ou dos valentões das ruas. Elantris precisava dele. Se devia ser usado, que assim fosse. Lord Espírito, chamou uma voz frenética. Haldane olhou para a porta enquanto um preocupado Saolin entrava correndo no aposento. O mercenário de nariz aquilino tinha fabricado uma lança com um pedaço de madeira meio podre e uma pedra afiada, e patrulhava a área ao redor da capela. O rosto coberto de cicatrizes do elantrino tinha rugas de preocupação. O que foi, Saolin? Haldane perguntou alarmado. O homem era um guerreiro experiente e não se inquietava com facilidade. Um grupo de homens armados está vindo para cá, meu senhor. Contei 12 deles e levavam armas de aço. Aço? Haldane disse. Em Elantris? Não sabia que existia isso aqui. Estão se aproximando rapidamente, meu senhor, Saolin disse. O que faremos? Estão quase aqui. Estão aqui, Haldane disse quando um grupo de homens abriu passagem através das portas abertas da capela. Saolin tinha razão. Vários levavam armas de aço, ainda que as lâminas estivessem lascadas e enferrujadas. O grupo tinha aspecto sombrio e desagradável, e era liderado por uma figura familiar, ou pelo menos familiar de longe. Karata, Haldane disse. Lore deveria ter sido seu no dia anterior, mas Haldane o roubara. Aparentemente, ela viera fazer uma reclamação. Era só uma questão de tempo. Haldane olhou Saolin, que avançava passo a passo, como se estivesse ansioso para experimentar sua lança. Fique quieto, Saolin, Haldane ordenou. Karata era completamente careca, um presente da Shaod, e estava há tanto tempo na cidade que sua pele começava a se enrugar. Mesmo assim, tinha um porte orgulhoso e olhos decididos. Os olhos de uma pessoa que não cederá à dor e que não o faria tão cedo. Usava roupas de couro rasgado. Para Elantris, estava bem vestida. Karata contemplou a capela, estudando o teto novo, e depois os membros do bando de Haldane que haviam se reunido ao lado de fora da janela para observar com apreensão. Maresh e Kahar estavam imóveis no fundo da sala. Finalmente voltou-se para encarar Haldane. Houve um silêncio tenso. Depois de um tempo, Karata se virou para um de seus homens.
Destrua o edifício, expulse todos eles e quebre alguns ossos. Virou-se para partir. Posso fazê-lo entrar no palácio de Yadon, Alden disse tranquilamente. Karata parou. É isso que você quer, não é? Alden perguntou. Os guardas da cidade de Elantris a capturaram em Kai. Não vão tolerá-la para sempre. Queimam elantrinos que escapam muitas vezes. Se realmente quer entrar no palácio, posso levá-la até lá. Nunca sairemos da cidade, Karata respondeu, voltando seus olhos céticos na direção dele. Dobraram a guarda recentemente. Há algo a ver com aparentar bem para um casamento real. Não consigo sair há um mês. Também posso tirá-la da cidade, Alden prometeu. Os olhos de Karata se estreitaram, desconfiados. Não se falou em preço. Ambos sabiam que Halden só podia exigir uma coisa: ser deixado em paz. Você está desesperado, ela finalmente concluiu. Verdade. Mas também sou um oportunista. Karata assentiu lentamente. Voltarei ao anoitecer. Cumprirá o prometido, ou meus homens quebrarão as pernas de todos aqui e os deixarão apodrecendo em agonia. Entendido. Sully, eu... Não acha que é uma boa ideia? Alden concluiu com um leve sorriso. Sim, Galadon, eu sei. Elantris é uma cidade grande, Galadon comentou. Há muitos lugares para se esconder, onde nem Karata poderia nos achar. Ela não pode espalhar muito seus homens, ou Shaur e a Anden a atacarão. Colo? Sim, mas e então? Halden perguntou, testando a força de uma corda que Marete fabricara com alguns trapos. Parecia capaz de aguentar seu peso. Karata não seria capaz de nos encontrar, nem ninguém mais. As pessoas finalmente estão começando a perceber que estamos aqui. Se formos embora, nunca cresceremos. Galadão parecia pesaroso. Sully, temos que crescer? Tem que começar outro bando? 3 chefões não são o suficiente? Halden parou, olhando o grande Dula com preocupação. Galadão, é isso mesmo que acha que estou fazendo? Não sei, Sully. Não tenho desejo de poder, Galadon, Halden afirmou terminantemente. Estou preocupado com a vida. Não apenas com sobrevivência, Galadon. Vida. Essas pessoas estão mortas porque desistiram, não porque seus corações não batem mais. Quero mudar isso. Sully, é impossível. Assim como levar Karata ao palácio de Yadon, Alden disse, enrolando a corda no braço. Vejo você quando voltar. O que é isso? Karata perguntou, desconfiada. O poço da cidade, Alden explicou, espiando sobre a beirada de pedra. O poço era fundo, mas podia ouvir a água movendo-se na escuridão lá embaixo. Espera sair daqui nadando? Não. Halden disse, amarrando a corda de Mareche em uma vara de ferro que saía da lateral do poço. Vamos apenas deixar que a correnteza nos leve. Mais boiar do que nadar. Isso é loucura. O rio é subterrâneo. Vamos nos afogar. Não podemos nos afogar, Halden lembrou. Como meu amigo Galadon gosta de dizer, já estamos mortos. Colo? Karata não parecia convencida. O rio Aredel corre bem por baixo de Elantris e então continua até Kai, Halden explicou. Rodeia a cidade e passa pelo palácio. Tudo o que temos que fazer é deixar que nos leve. Já tentei segurar o fôlego. Fiquei sem respirar meia hora e meus pulmões nem sentiram. Nosso sangue não flui mais, então a única razão pela qual precisamos de ar é para falar. Isso pode destruir nós dois, Karata avisou. Halden deu de ombros. A fome acabaria conosco em alguns meses, de qualquer modo. Karata sorriu levemente.
Tudo bem, espírito. Você primeiro. Com prazer, Halden disse, sem sentir prazer algum com nada daquilo. Mesmo assim, a ideia era sua. Balançando a cabeça tristemente, pulou pela borda do poço e começou a descer. A corda acabou antes que alcançasse a água. Então, depois de inspirar profundamente, se soltou. Caiu em um rio surpreendentemente frio. A correnteza ameaçava arrastá-lo, mas Halden segurou-se em uma pedra com rapidez e ficou esperando Karata. A voz dela logo soou na escuridão vinda de cima. Espírito, estou aqui. Você está a uns 3 metros do rio. Tem que se jogar do resto do caminho. E então? Então o rio continua sob a terra. Posso senti-lo me sugando correnteza abaixo nesse momento. Esperamos que seja largo por todo o percurso, ou acabaremos como eternos tampões subterrâneos. Podia ter mencionado isso antes que eu chegasse até aqui, Karata reclamou, nervosa. Mesmo assim, logo veio o som de algo caindo na água, seguido por um gemido baixo que terminou em um gorgolejo quando algo grande passou por Halden na correnteza. Murmurando uma oração ao misericordioso Dome, Halden soltou a pedra e deixou o rio levá-lo por sua superfície invisível. Halden teve que nadar. O truque era se manter no meio do rio para não se chocar contra as paredes de rocha do túnel. Fez o melhor que pôde para se mover na escuridão, usando os braços estendidos para se posicionar. Felizmente, o tempo polira as rochas a ponto que mais roçavam do que cortavam. Uma eternidade se passou naquele mundo subterrâneo silencioso. Era como se flutuasse na escuridão, incapaz de falar, completamente sozinho. Talvez a morte fosse assim, a alma vagando em um interminável vazio sem luz. A correnteza mudou, levando-o para cima. Mexeu os braços para amortecer o choque contra o teto de pedra, mas não encontrou resistência alguma. Um momento mais tarde, sua cabeça se rompeu no ar livre e seu rosto, molhado, sentiu o vento gelado. Pestanejou inseguro enquanto o mundo entrava em foco. As luzes das estrelas e uma ocasional lanterna de rua ofereciam apenas uma tênue iluminação. Era o suficiente para recuperar seu senso de direção e, talvez, a sanidade. Boiou letárgico. O rio ficava mais largo depois de chegar à superfície e a correnteza diminuía consideravelmente. Sentiu uma forma se aproximar dele na água e tentou falar, mas seus pulmões estavam cheios de água. Só conseguiu desencadear um forte e incontrolável acesso de tosse. Uma mão tapou sua boca, interrompendo sua tosse com um murmúrio. Quieto, idiota, Karata sussurrou. Halden assentiu, lutando para se controlar. Talvez devesse ter se concentrado menos nas metáforas tecnológicas da viagem e mais em manter a boca fechada. Karata soltou sua boca, mas continuou segurando seu ombro, mantendo os dois juntos, enquanto passavam pela cidade de Kai. As lojas estavam fechadas, pois era noite, mas um guarda ocasional patrulhava as ruas. Os dois continuaram a boiar em silêncio até alcançar o limite norte da cidade, onde o palácio de Yadon se erguia na noite. Então, ainda sem falar, nadaram até a margem ao lado do palácio. O edifício era escuro e taciturno, uma manifestação da insegurança de Yadon. O pai de Halden não era medroso com frequência. Na verdade, em geral era beligerante quando devia ser apreensivo. Essa característica lhe trouxera riqueza quando era um homem de negócios que comerciava com os fijorênicos, mas lhe garantira fracassos como rei. Em apenas uma coisa, Yadon era paranoico: dormir. O rei ficava aterrorizado de pensar que assassinos pudessem se esgueirar até seus aposentos e matá-lo enquanto dormia. Halden se lembrava bem das reclamações irracionais de seu pai sobre o assunto todas as noites antes de se retirar. As preocupações do reinado só pioraram o temor de Yadon, fazendo reforçar sua casa com um batalhão de guardas.
Soldados viviam perto dos aposentos do próprio rei para facilitar uma resposta rápida. Muito bem, Karata sussurrou, observando insegura como os guardas passavam pelas ameias. Nos trouxe até aqui. Agora, faça-nos entrar. Haldane assentiu, tentando esvaziar os pulmões encharcados de modo mais silencioso possível, não sem disfarçar um engolho. Tente não tossir tanto, Karata aconselhou. Vai irritar a garganta e machucar o peito, e passará a eternidade sentindo que está resfriado. Haldane grunhiu, ficando em pé. Precisamos chegar à ala oeste, disse com voz áspera. Karata assentiu. Caminhou rápido e silenciosamente, muito mais do que Haldane era capaz, como uma pessoa acostumada ao perigo. Várias vezes ergueu a mão em sinal de advertência, detendo o avanço deles, bem antes que um pelotão de guarda emergisse da escuridão. Sua destreza garantiu que chegassem à ala oeste do palácio de Yadon sem tropeços, apesar da falta de habilidade de Haldane. E agora? Perguntou em voz baixa. Haldane fez uma pausa. Uma questão se interpunha agora. Por que Karata queria acesso ao palácio? Pelo que Haldane ouvira dela, não parecia o tipo que buscava vingança. Era brutal, mas não vingativa. Mas... e se eu estivesse errado? E se ela quisesse o sangue de Yadon? E aí? Karata perguntou. Não deixarei que mate meu pai, Haldane resolveu. Não importa quão mau rei seja, não permitirei isso. Precisa me responder algo antes. Agora? Ela perguntou aborrecida. Haldane assentiu. Preciso saber por que quer entrar no palácio. Ela franziu o senho na escuridão. Você não está em posição de fazer exigências. Nem você em posição de recusá-las, Haldane lembrou. Tudo que tem que fazer é dar o alarme e ambos seremos presos pelos guardas. Karata esperou na escuridão, obviamente tentando decidir se ele faria isso ou não. Olhe, Haldane disse. Só me diga uma coisa. Pretende causar dano ao rei? Karata olhou nos olhos e negou com a cabeça. Meu negócio não é com ele. Confio nela ou não? Haldane pensou. Tenho escolha? Afastou com as mãos os arbustos que cobriam o muro, então apoiou o peso de seu corpo contra uma das pedras. A pedra afundou com um rangido baixo, e um pedaço de lodo se abriu e um pedaço de solo se abriu diante deles. Karata ergueu as sobrancelhas. Uma passagem secreta? Que bizarro. Yadon é paranoico com suas horas de sono, Haldane explicou, rastejando no pequeno espaço entre um chão e um muro. Mandou construir essa passagem para ter um meio de fuga se alguém atacasse o palácio. Karata bufou enquanto seguia pelo buraco. Pensei que coisas como essa só existiam nos contos infantis. Yadon gosta muito desses contos, Haldane disse. A passagem ficava mais larga depois de uns poucos metros, e Haldane apalpou a parede até encontrar um lampião com pederneira e aço. Manteve o anteparo quase fechado, liberando apenas um feixe de luz, mas o suficiente para revelar uma passagem estreita e cheia de pó. Parece que conhece bem o palácio, Karata observou. Haldane não respondeu, incapaz de pensar em uma resposta que não fosse reveladora demais. Seu pai lhe mostrara a passagem quando ainda era adolescente, e Haldane e seus amigos sentiam uma atração irresistível pelo lugar. Ignorando os avisos de que a passagem era apenas para emergências, Haldane e Lukel ficavam horas brincando lá dentro. A passagem parecia menor agora, é claro. Havia espaço apenas para que Haldane e Karata se movessem. Venha, ele disse, segurando o lampião no alto e caminhando de lado. O trajeto até os aposentos de Yadon era mais curto do que se lembrava. Na verdade, não era grande coisa, apesar do que sua imaginação afirmava. Subia até o segundo andar em um ângulo pronunciado, direto aos aposentos do rei.
Aqui estamos, Haldane avisou quando chegaram ao final. E Adão já deve estar na cama agora e, apesar de sua paranoia, tem sono profundo. Talvez uma coisa leve a outra. Abriu a porta que estava oculta atrás de uma tapeçaria no dormitório real. A imensa cama de Adão estava escura e tranquila, ainda que a janela aberta proporcionasse luz suficiente para ver que o rei estava realmente deitado. Haldane ficou tenso, olhando Karata. A mulher, no entanto, cumpriu sua palavra. Mal dirigiu um olhar ao rei adormecido enquanto atravessou o quarto e saiu pelo corredor. Haldane suspirou, aliviado, seguindo-a de modo menos dissimulado. O sombrio corredor exterior conectava os aposentos de Adão com o dos guardas. O caminho da direita levava às casernas dos guardas, o da esquerda ao posto de vigilância e depois ao restante do palácio. Karata parou para escolher e então tomou o caminho da direita até o anexo das casernas, sem que seus pés descalços fizessem ruído algum no chão de pedra. Haldane a seguiu pelas casernas, novamente nervoso. Ela resolvera não matar o pai dele, mas estava se esgueirando pela parte mais perigosa do palácio. O único som fora de lugar despertaria dezenas de soldados. Por sorte, se esgueirar por um caminho de pedra não exigia muita habilidade. Karata abria silenciosamente qualquer porta no caminho deles, deixando aberto o suficiente para que Haldane não tivesse que movê-la ao passar. O corredor escuro se uniu a outro, desta vez flanqueado por portas. As casernas dos suboficiais e dos guardas que tinham permissão para ter um quarto onde podiam criar uma família. Karata escolheu uma porta. Dentro havia um único aposento destinado para a família do guarda casado. A luz das estrelas iluminava uma cama junto a uma parede e um aparador junto a outra. Haldane vacilou, ansioso, se perguntando se tudo aquilo havia sido para que Karata pudesse roubar armas de um soldado adormecido. Se era isso, estava louca. É claro, se esgueirar pelo palácio de um rei paranoico não era exatamente um sinal de estabilidade mental. Enquanto Karata entrava no aposento, Haldane percebeu que ela não ia roubar os apetrechos de um guarda adormecido. Ele não estava ali. A cama estava vazia, os lençóis emaranhados, desarrumados. Karata parou ao lado de algo que Haldane não notara inicialmente. Um colchão no chão, ocupado por um pequeno vulto que só podia ser uma criança adormecida. Alguém cujos traços e sexo se perdia na escuridão. Karata se ajoelhou ao lado da criança por um instante silencioso. Quando terminou, indicou a Haldane que saísse do quarto e fechou a porta atrás dela. Haldane ergueu as sobrancelhas e ela assentiu. Estavam prontos para partir. A fuga foi realizada na ordem inversa da incursão. Haldane foi na frente, deslizando pelas portas ainda abertas, e Karata o seguiu, fechando-as. De modo geral, Haldane se sentia aliviado por ver que a noite se desenrolava com facilidade. Pelo menos, foi assim até o momento em que atravessou a porta do último corredor, do lado de fora dos aposentos de Adão. Um homem estava parado do outro lado da porta, a mão parada no ato de segurar a maçaneta. Olhou para eles com uma expressão assustada. Karata passou na frente de Haldane, passou o braço pelo pescoço do homem, fechando sua boca com um movimento suave, antes de agarrá-lo pelo pulso quando ele tentou pegar a espada que levava no cinto. O homem, no entanto, era maior e mais forte do que a enfraquecida forma elantrina de Karata e conseguiu se libertar bloqueando a perna dela com a sua quando ela tentou derrubá-lo. Parem! Haldane ordenou em voz baixa, levantando a mão com um gesto ameaçador. Ambos olharam para ele, aborrecidos, mas pararam de se debater quando viram o que estava fazendo. O dedo de Haldane se movia no ar e uma linha iluminada aparecia na sequência. Haldane continuou a escrever, curvando a linha e esticando até que terminou em um único caractere. Aum Shel, o símbolo para a morte. Se você se mover, Haldane disse em voz baixa, morrerá.
Os olhos do guarda se arregalaram de terror. O Aon ficou brilhando sob seu peito, lançando uma luz dura no aposento, até então escuro, projetando sombras na parede. O caractere brilhou, como sempre, então desapareceu. Mas a luz foi o suficiente para iluminar o rosto manchado de negro de Haldane. Sabe o que somos. Misericordioso Dome, o homem sussurrou. Aquele Aon permanecerá pela próxima hora, Haldane mentiu. Ficará onde o desenhei, invisível, esperando que você se mova. Se fizer, ele o destruirá. Entendeu? O homem não se moveu. O suor escorria em seu rosto aterrorizado. Haldane estendeu a mão e soltou o cinto do homem. Então prendeu a espada ao redor do próprio peito. Venha, disse para Karata. A mulher ainda estava agachada contra a parede na qual o guarda jogara, observando Haldane com uma expressão indecifrável. Vamos, Haldane repetiu com um pouco mais de urgência. Karata assentiu, recuperando a compostura. Abriu as portas dos aposentos do rei e os dois desapareceram por onde haviam vindo. Ele não me reconheceu, Karata disse para si mesma, a voz divertida, mas ainda um pouco triste. Quem? Haldane perguntou. Os dois estavam agachados na porta de uma loja no centro de Kai, descansando por um momento antes de continuar a jornada de volta a Elantris. Aquele guarda era meu marido em outra vida. Seu marido? Karata assentiu. Vivemos juntos por 12 anos, e agora ele se esqueceu de mim. Haldane fez uma rápida conexão entre os acontecimentos. Isso quer dizer que o quarto no qual entramos... Aquela era minha filha, Karata disse. Duvido que alguém tenha lhe contado o que aconteceu comigo. Eu só queria que ela soubesse. Você lhe deixou um bilhete? Um bilhete e uma recordação, Karata explicou com voz triste, ainda que nenhuma lágrima caísse de seus olhos elantrinos. Meu colar. Consegui escondê-lo dos sacerdotes há um ano. Queria que ficasse com ela. Sempre tive a intenção de dar para ela. Me levaram embora tão rapidamente. Nunca pude dizer adeus. Eu sei, Haldane disse, colocando o braço ao redor da mulher de modo reconfortante. Eu sei. Tiraram tudo de nós. Tiram tudo e nos deixam sem nada. A voz dela estava carregada de veemência. Como deseja Dome. Como pode dizer isso? Bruscamente exigiu saber. Como pode invocar o nome dele depois de tudo que nos fez? Não sei, Haldane confessou, sentindo-se impróprio. Só sei que temos que seguir em frente como todo mundo. Pelo menos conseguiu vê-la novamente. Sim, Karata disse. Obrigada. Me fez um grande serviço esta noite, meu príncipe. Haldane se deteve. Sim, conheço você, Karata afirmou. Vivi no palácio por anos, com meu marido, protegendo seu pai e sua família. O conheço desde a infância, príncipe Haldane. Sabia o tempo todo? Não o tempo todo, Karata confessou, mas o suficiente. Assim que descobri, não consegui decidir se o odiava por ser parente de Adon, ou se me alegrava pela justiça do que acontecera com você. E qual foi sua decisão? Não importa, Karata disse, secando por reflexo os olhos já secos. Cumpriu sua parte no trato de maneira admirável. Meu povo o deixará em paz. Isso não é o suficiente, Karata. Haldane falou, levantando-se. Está exigindo mais além do nosso trato? Não exijo nada, Karata, Haldane disse, oferecendo a mão para ajudá-la a ficar em pé. Mas sabe quem sou e pode imaginar o que tento fazer. Você é como a Andem, Karata falou. Pensa que pode dominar Elantris como seu pai governa o resto desta terra amaldiçoada. As pessoas certamente estão rápidas para me julgar hoje,
Halden disse com um sorriso torto. Não, Karata. Não quero dominar Elantris, mas quero ajudá-la. Vejo uma cidade cheia de pessoas sentindo pena de si mesmas. Um povo resignado a se ver como o resto do mundo os vê. Elantris não tem que ser a fossa que é. Como vai mudar isso? Karata quis saber. Enquanto a comida for escassa, as pessoas lutarão e se destruirão para saciar sua fome. Então só temos que satisfazê-los, Halden disse. Karata bufou. Halden procurou no interior do bolso o que fizera em suas roupas rasgadas. Reconhece isso, Karata? Perguntou, mostrando-lhe uma pequena algibeira de tecido. Estava vazia, mas ele a mantinha como uma recordação de seu propósito. Os olhos de Karata arderam de desejo. Tinha comida. De que tipo? É uma das algibeiras de grãos. Parte do sacrifício que vem com um novo elantrino, Karata respondeu. Não só grãos, Karata, Halden disse segurando entre dedos. Sementes. Parte da cerimônia exige que o grão oferecido seja semeável. Sementes? Karata sussurrou. Peguei dos recém-chegados, Halden explicou. O resto das oferendas não me interessa, só os grãos. Podemos plantá-los, Karata. Não há muita gente em Elantris. Não deve ser difícil alimentá-los. Domi sabe que temos tempo livre suficiente para cuidar de uma horta ou duas. Os olhos de Karata estavam arregalados de surpresa. Ninguém tentou isso antes, disse perplexa. Imaginei. Isso exige planejamento antecipado e o povo de Elantris está concentrado demais em sua fome imediata para se preocupar com o amanhã. Quero mudar isso. Karata desviou os olhos da algibeira e olhou o rosto de Halden. Extraordinário, murmurou. Vamos, Halden disse, guardando a bolsinha e escondendo a espada roubada entre seus farrapos. Estamos quase no portão. Como pretende nos colocar lá dentro? Apenas observe. Enquanto andavam, Karata parou ao lado de uma casa às escuras. O que foi? Halden perguntou. Karata apontou. Na janela, do lado de dentro do vidro, estava uma fornada de pão. Repentinamente, Halden sentiu que sua própria fome apunhalava suas entranhas. Não podia culpar Karata. Mesmo enquanto estavam no palácio, ele procurara algo para levar. Não podemos correr o risco, Karata. Ela suspirou. Eu sei. Só que estão tão perto. Todas as lojas estão fechadas. Todas as casas trancadas, Halden falou. Não encontraremos nada. Karata assentiu e começou a se mover de modo letárgico. Dobraram uma esquina e se aproximaram dos amplos portões de Elantris. Do lado havia uma construção baixa, com luzes nas janelas. Vários guardas descansavam lá dentro. Os uniformes marrom e amarelo da guarda da cidade de Elantris se destacavam sob as luzes dos lampiões. Halden se aproximou do edifício e bateu em uma janela com o punho cerrado. Perdoe-me, disse polidamente. Mas se importariam de abrir os portões, por favor? Os guardas, que estavam jogando cartas, saltaram das cadeiras alarmados, gritando e xingando ao reconhecer as feições elantrinas deles. Sejam rápidos, Halden disse levianamente. Estou ficando cansado. O que estão fazendo aí fora? Um dos guardas, um oficial aparentemente, exigiu saber enquanto seus homens saíam do edifício. Vários deles apontavam as lanças para o peito de Halden. Tentando voltar para dentro, Halden respondeu impaciente. Um dos guardas ergueu a lança. Não faria isso se fosse você, Halden avisou. A menos que queira explicar como conseguiu matar um elantrino do lado de fora dos portões. Supõe-se que teriam que nos manter dentro da cidade. Será um belo embaraço se as pessoas descobrirem que escapamos por baixo dos narizes da guarda. Como escaparam? O oficial perguntou. Contarei mais tarde, Halden disse. Agora, deveriam nos deixar entrar antes que toda a vizinhança acorde e entre em pânico.
Ah, e não se aproxime de mim. Afinal de contas, a Shaod é altamente contagiosa. Os guardas se afastaram imediatamente. Vigiar Elantris era uma coisa, ser confrontado por um cadáver ambulante era outra. O oficial, sem saber o que fazer, ordenou que os portões fossem abertos. Obrigado, meu bom homem, Halden disse com um sorriso. Está fazendo um trabalho maravilhoso. Temos que ver se conseguimos uma promoção para você. Com isso, Halden deu o braço a Karata e cruzou os portões de Elantris como se os soldados fossem seus criados pessoais, em vez de guardas da prisão. Karata não pôde deixar de rir enquanto os portões se fechavam atrás deles. Fez parecer como se quiséssemos estar aqui, como se fosse um privilégio. E é isso exatamente o que devíamos sentir. Afinal de contas, se vamos ficar confinados em Elantris, bem que podíamos agir como se fosse o melhor lugar do mundo. Karata sorriu. Gosta de um desafio, meu príncipe. Admiro isso. Nobreza é comportamento tanto quanto criação. Se agirmos como se viver aqui fosse uma bênção, talvez comecemos a esquecer o quão patéticos acreditamos que somos. Agora, Karata, quero que faça algumas coisas por mim. Ela ergueu uma sobrancelha. Não diga a ninguém quem sou. Quero a lealdade em Elantris baseada no respeito, não em meu título. Tudo bem. Segundo, não conte a ninguém sobre a passagem pelo rio. Por que não? É muito perigoso, Alden falou. Conheço meu pai. Se os guardas começarem a encontrar muitos elantrinos na cidade, ele virá e nos destruirá. A única maneira de Elantris progredir é se tornando autossuficiente. Não podemos arriscar ter de nos esgueirar pela cidade para nos mantermos. Karata ouviu, então assentiu, concordando. Tudo bem. Então fez uma pausa momentânea. Príncipe Halden, há algo que quero lhe mostrar. As crianças eram felizes, ainda que a maioria estivesse dormindo. Algumas poucas estavam acordadas e riam e brincavam umas com as outras. Eram todas carecas, é claro, e tinham as marcas da Shaod, mas não pareciam se importar. Então é aqui que estão todas, Halden disse com interesse. Karata o levou pela sala, oculta nas profundezas do palácio de Elantris. Antigamente, esta construção alojava os líderes eleitos pelos anciãos elantrinos. Agora era uma sala de recreação para bebês. Vários homens vigiavam as crianças, olhando Halden com desconfiança. Karata se virou para ele. Quando cheguei a Elantris, vi as crianças amontoadas nas sombras, assustadas com tudo o que lhes passara, e pensei na minha própria paz. Algo em meu coração se curou quando comecei a ajudá-las. Eu as reuni, dei-lhes um pouco de amor, e elas se ligaram a mim. Cada um dos homens e mulheres que vê aqui deixou uma criança do lado de fora. Karata fez uma pausa e acariciou afetuosamente a cabeça de um menininho elantrino. As crianças nos unem, impedem que cedamos à dor. A comida que pegamos é para eles. De algum modo, podemos suportar a fome um pouco melhor se sabemos que isso se deve, em parte, pelo fato de darmos o que temos às crianças. Eu jamais pensaria, Halden começou a falar em voz baixa, observando duas menininhas brincando de bater palmas. Que pudessem ser felizes, Karata completou. Fez sinal para que Halden a seguisse e se afastaram para que as crianças não ouvissem. Tampouco compreendemos, meu príncipe. Parece que lidam melhor com a fome do que o resto de nós. A mente de uma criança é algo incrivelmente resiliente, Halden comentou. Também parecem capazes de suportar uma certa quantidade de dor, Karata prosseguiu. Topadas, hematomas, essas coisas. Mesmo assim, acabam arrebentando, como todos os demais. Em um momento, uma criança está feliz e brincalhona. Quando cai ou se corta muitas vezes, sua mente desiste. Tem outro aposento para esses pequenos, repleto com dúzias de crianças que não fazem outra coisa além de gemer o dia todo. Halden assentiu.
Então, no momento seguinte, perguntou: Por que está me mostrando isso? Karata fez uma pausa. Porque quero me unir a você. Certa vez servi ao seu pai, apesar do que pensava dele. Agora quero servir ao filho por causa do que penso dele. Aceita minha lealdade? É uma honra, Karata. Ela assentiu, virando-se para as crianças com um suspiro. Não me resta muito, Lord Haldane, sussurrou. Me preocupa o que acontecerá com minhas crianças quando eu me perder. Esse sonho que você tem, essa ideia louca de uma Elantris onde a comida é cultivada e a dor é ignorada. Quero ver você tentar criar isso. Não acho que possa, mas acho que nos tornará um pouco melhores no processo. Obrigado, Haldane disse, percebendo que acabara de aceitar uma responsabilidade monumental. Karata vivera mais de um ano com a carga que ele apenas começava a sentir. Estava cansada. Podia ver nos olhos dela. Agora, se o momento chegasse, poderia descansar. Passara o fardo para ele. Eu que agradeço, Karata disse, olhando para as crianças. Diga-me, Karata, Haldane pediu, depois de pensar por um momento. Realmente teria quebrado as pernas do meu pessoal? Karata não respondeu de cara. Diga-me, meu príncipe, o que teria feito se eu tivesse tentado matar seu pai esta noite? Melhor deixar as duas perguntas sem respostas. Karata assentiu, seus olhos cansados tinham uma tinha uma tranquila sabedoria. Haldane sorriu ao reconhecer a figura volumosa que estava de pé do lado de fora da capela, esperando o seu retorno. O rosto preocupado de Galadon estava iluminado por uma pequena chama de sua lamparina. Uma luz para me guiar para casa, meu amigo? Haldane perguntou da escuridão quando se aproximou. Sully, Galadon gritou. Por do Loquim. Não está morto? É claro que estou, Haldane disse com uma gargalhada, batendo no ombro do amigo. Todos estamos. Pelo menos é o que você gosta de me dizer. Galadon sorriu. Onde está a mulher? Eu a acompanhei em casa, como qualquer cavalheiro faria. Haldane falou, entrando na capela. Do lado de dentro, Marash e os outros estavam despertando. Lorde Espírito voltou, Saolin disse com entusiasmo. Aqui, Saolin, um presente. Haldane falou, puxando a espada debaixo de seus farrapos e jogando-a para o soldado. O que é isso, meu senhor? Saolin perguntou. Aquela lança é espetacular, considerando o material que você tinha para trabalhar. Haldane explicou. Mas acho que devia ter algo um pouco mais robusto se pretende participar de uma luta de verdade. Saolin tirou a lâmina da bainha. A espada, nada especial no exterior, era uma obra de arte maravilhosa dentro dos confins de Elantris. Nem uma mancha de ferrugem, Saolin comentou com um assombro. E está gravada com o símbolo da guarda pessoal de Adon. Então o rei está morto? Marash perguntou, ansioso. Nada disso, Haldane disse, evasivo. Nossa missão era de natureza pessoal, Marash, e não envolvia matanças, embora o guarda que era dono dessa espada esteja provavelmente furioso. Aposto que sim, Galadon bufou. Então não temos mais que nos preocupar com Karata? Não, Haldane respondeu com um sorriso. Na verdade, o bando dela se juntará a nós. Houve alguns murmúrios de surpresa pelo anúncio, e Haldane fez uma pausa antes de continuar. Amanhã vamos visitar o setor do palácio. Karata tem algo que quero que todos vejam. Algo que todos em Elantris deveriam ver. O que é, Sully? Galadon perguntou. A prova de que a fome pode ser derrotada.